Entrando no ar com mais um 98 Talks, 98 Talks pela Rede Mais HD. Nessa semana a gente fazendo uma retrospectiva de como foi esse ano 2021. Estamos gravando esses programas. Você está nos assistindo aí numa quarta-feira e é bom estar com você sempre, você que nos acompanha pela Rede Mais HD, Varginha, na zona da Mata Juiz de Fora, no norte de Minas, Montes Claros, sempre no oferecimento de distribuir higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. É só acessar distribuirhigiene.com.br. Na produção do 98 Talks, Vitor Duarte e Lucas Ragi. Meu amigo Antônio Claré, tudo bem com você? Como vai, Paulo Leite? Cumprimento aqui Luiz Fernando Rocha, todos que nos acompanham aqui na Rede Mais, nesse intervalo entre Natal e Réveillon. Espero que todos estejam muito bem, festejando junto das famílias. Luiz Fernando Rocha, tudo bem, Luiz? Paulo Leite, Antônio Claré, meus queridos amigos e também os nossos ouvintes, na verdade, os nossos telespectadores da Rede Mais Record TV. Hoje não temos os ouvintes, a não ser os nossos ouvintes da 98 que estejam conosco lá nas redes sociais, Rede Mais HD, acompanhando a nossa transmissão. Mas, de qualquer forma, boa noite para vocês, bom dia ainda para a gente, né? Vamos que vamos. Nós temos uma retrospectiva para terminar. Cuidar da higiene e da desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém vai entrar num hospital, numa clínica, numa indústria, num hotel, se a limpeza não estiver em dia. Por isso, conte com quem é especialista em produtos e soluções inovadoras, unindo alta performance e economia. Estou falando da Distribuir Higiene, uma indústria que tem distribuição em 7 estados. É só acessar distribuirhigiene.com.br. Olha, já fizemos 2 programas, a segunda e a terça-feira, e chegamos até o meio do ano de 2021. Agora vamos do segundo semestre em diante, conversando sobre essas coisas que aconteceram nesse ano, que foi um ano difícil. Não foi um ano fácil para a gente, foi um ano difícil, um ano em que nós tivemos que nos adaptar, um ano em que nós tivemos que propor transformações nas nossas vidas, e eu tenho certeza que todos nós aprendemos, ou então desaprendemos de uma vez como é que faz para levar a vida. Mas para lembrar do ano de 2021, eu lembro que em agosto, foi um domingo, 15 de agosto, o grupo Talibã retomou o controle e retomou o poder no Afeganistão. 20 anos de ocupação pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabou, o presidente Biden cumprindo uma promessa do presidente Trump, retirando todas as forças americanas do Afeganistão. E, pouco tempo depois da retirada, o grupo radical do Afeganistão, o Talibã, tomou todos os territórios. Quem lembra das cenas, moradores correndo atrás dos aviões, os aviões lotados, levantando o voo de Cabul do jeito que dava, com pessoas penduradas em aviões militares. Em meio ao caos com os extremistas que foram avançando sobre as cidades, bem ao estilo Talibã, metralhadoras, tudo aquilo que podia acontecer para voltar à memória do povo afegão o tempo do Talibã. E até um ataque terrorista foi feito no aeroporto de Cabul, quando 180 pessoas foram mortas, incluindo 13 militares americanos. Claré, como é que você viu essa volta do Talibã ao poder e depois de todo esse tempo, a gente já entendendo as notícias depois do acontecimento, como é que você está vendo isso? Pois é, uma coisa é fato, né? Já são anos e anos que os Estados Unidos, mais de 10 anos, os Estados Unidos estavam lá vivendo na região. A ideia era trazer a paz, claramente não conseguiu. Né? Percebemos que os Estados Unidos foi ineficiente na sua proposta de retirar, né, o Talibã, os grupos extremistas, e levar a vida, a democracia para aqueles cidadãos. Isso, infelizmente, está muito claro, essa ineficiência está muito clara. Mas, em algum momento, eles tinham que sair. O Trump, mesmo o Trump, que é republicano, já tinha dito, né, aquele que, em tese, apoia guerras, né, não é que apoia guerras, mas ele entende a guerra como um instrumento diferente dos democratas, ele já queria sair, já tinha falado que ia sair. Mas o Biden, né, como sempre, ele foi um grande lambão, porque o que ele fez ali, o jeito que ele saiu, ele deixou equipamentos, ele deixou armas para o próprio Talibã e até um grupo mais extremista que o Talibã poder utilizar. Né? Utilizou, tomou de novo aquele país, mas o que fica claro, eu acho que o grande resumo, que fica muito explícito para todo mundo que acompanha a situação, é que,
os Estados Unidos foi muito ineficiente na redemocratização daquele país. Eles invadiram, fizeram guerra, disseram que ia levar a democracia, não levou. Só ficou suspensa a democracia, a guerra por 10 anos. Né? Ficou suspensa aquela questão dos extremistas. E o segundo ponto é o Biden lambão. É muito perigoso você colocar um lambão por conta de odiar outra pessoa. O Biden é péssimo. O Trump tinha uma rejeição muito grande, colocaram o Biden por rejeição ao Trump. Votaram contra o Trump. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não acontecer isso aqui no Brasil. Por uma questão de rejeição ao Bolsonaro, que é alta, acabarem colocando um lambão ali. Então, vamos tomar cuidado, vamos aprender com os Estados Unidos. É óbvio que eu estou aqui, a gente está falando de guerra e transforma no Brasil, mas é porque essa questão da guerra é só um dos exemplos do quão ineficaz é o Biden, né, que foi ali colocado por rejeição ao Trump. Não façamos isso aqui no Brasil. Fernando, você acha, Luiz Fernando, que alguém tem que se aventurar em ser o justiceiro da democracia no mundo? Não está na hora de parar com esse negócio de intervenção a favor da democracia e não dar autonomia aos povos para que resolvam suas questões internas? Porque já está mais do que provado. Se a gente pegar a história, né, pega a história desde que é contada, toda a intervenção de potências militares, de regimes, Império Romano, os árabes otomanos, os árabes no sul da Europa, os ingleses, os portugueses, os americanos, tudo isso tem mostrado uma ineficiência enorme em intervenções, entre aspas, a favor da democracia. Você não pensa assim, Luiz? Eu, sinceramente, penso primeiro, Paulo, que não existe intervenção a favor da democracia. Em todos esses exemplos que você citou, e isso inclui os Estados Unidos em relação ao afegão, eu não vejo interesse nenhum da nação ou do governante da vez em simplesmente promover a democracia no outro país. Tudo se resume a uma guerra por poder, dinheiro. Às vezes ela tem elementos religiosos, né? Algumas guerras a gente acompanha ao longo da humanidade com elementos religiosos, mas invariavelmente elas têm um quê de poder ou uma busca por dinheiro. O interesse é econômico ou o interesse é político. E nesses casos, quando deixa de ser interessante, quando deixa de ser útil, acontece o que aconteceu agora nos Estados Unidos, depois de muitos anos nessa intervenção, nessa tentativa, entre aspas, de promover a paz e a democratização do Afeganistão, entendeu que não era mais interessante para eles, os gastos estavam maiores do que os benefícios políticos e simplesmente viraram as costas e foram embora. E o resultado é o que a gente vê. Milhares de pessoas tendo que fugir do país, do próprio país, porque o país está sendo dominado por uma quadrilha de gente louca, do ponto de vista histórico atual, né? Porque do ponto de vista histórico deles a gente tem que respeitar o que eles têm de referência, mas para nós ocidentais a gente olha e entende como uma loucura. Eu estava lendo outro dia que 200 e tantas juízas tiveram que fugir do país e tiveram seus bens, casas, carros tomados pelos talibãs e distribuídos entre os soldados dos talibãs. Eles têm uma forma de tratar as pessoas do sexo feminino de uma maneira que as consideram submissas, as consideram menos. Por isso que nos soa absurdo, apesar de muita gente da nossa sociedade fazer similar, fazer a mesma coisa. Então, a gente acha que a situação que está lá é uma situação absurda, mas se a gente pensar e olhar para o que é a história, a gente vai ver que era esperado, né? Que os Estados Unidos, assim que o Iraque deixasse de servir o Afeganistão, deixasse de servir aos interesses deles, eles fariam exatamente o que eles fizeram, que foi virar as costas e ir embora. Fizeram isso em outras nações antes. Farão em outras futuramente, infelizmente. Claré, eu vou te provocar, Claré. E pode se preparar para a provocação. Você disse que Biden foi o lambão. Trump não seria lambão? Trump faria de maneira diferente? Ou ele até deixou de fazer propositadamente? Eu não tenho bola de cristal, né? Não dá para a gente saber, afirmar, ter certeza do que Trump faria de diferente. Mas uma coisa é certa, o Biden fez errado.
Tá? Então, que foi feito errado, foi. Trump faria diferente? Não sei. Acredito que sim, porque o Biden claramente tirou as tropas ali de uma forma muito imediata, né? O Trump já vinha avisando, vamos tirar. E de fato ele começou a tirar. Né? Se você acompanhar o número de efetivos, foi reduzindo aos poucos. E teria que ser aos poucos. Ia ser a grande solução? Não acho. Eu acho que quando saísse o último, eles novamente retomariam o espaço, mas de uma forma não tão agressiva, ficando com equipamentos e armas, fazendo tantas vítimas por lá. Mas certamente não faria o que o Biden fez, que tem se mostrado um grande lambão em tudo que faz, né? O Luiz Fernando foi feliz aí ao dizer sobre a questão do interesse financeiro, né? Os Estados Unidos não se mete num lugar para defender a democracia. Isso é história para boi dormir. É interesse ali no petróleo, em várias outras riquezas. Ele não é essa América dos filmes de Hollywood que a gente gosta de ver e fala, vamos salvar o mundo livre. É dinheiro, gente, tudo é dinheiro. E aí você vai falar, qual que é a saída para isso? Acredite se quiser, a saída é diversificação de fontes de energia. Se a gente não dependesse tanto do combustível fóssil, não ia ter tanta guerra nesses lugares. Agora, infelizmente, a gente precisa de uns 50 anos para essa mudança. Agora vamos falar um pouquinho de geopolítica. A gente está vendo uma mudança no discurso da geopolítica do mundo e o Talibã, a ação do Talibã no Afeganistão mostra isso. A gente tinha antes alguns confrontos ou confrontamentos diretos. Os Estados Unidos mexiam num lugar, a Rússia se incomodava. A Rússia mexe num lugar como a Ucrânia agora, os Estados Unidos se incomoda. Mas isso tem perdido protagonismo. Rússia e Estados Unidos estão deixando de ser protagonistas na geopolítica do mundo. Quem vai tomar essa posição ou ela é desnecessária? Luiz. O Paulo, eu não sei se estão perdendo protagonismo, sabe? Eu acho que estão existindo rearranjos, né? E principalmente em função do crescimento do poderio econômico e militar da China, das operações militares da China e da Coreia do Norte. Estão exigindo e estão forçando essa mudança de paradigma aí na geopolítica mundial, né? Eles estão se tornando riscos, para falar a verdade. E quando nações desse tamanho, com a força que eles têm e com o desinteresse que eles têm em ser politicamente corretos, ganham força, eles ficam mais perigosos que a Rússia. A Rússia hoje é um país que tem lá sua meia dúzia de milionários, mas é um país que não tem a força econômica que já teve no passado quando peitou os Estados Unidos numa Guerra Fria. Então, os norte-americanos agora têm que se preocupar com um pouco mais do que a Rússia. Eu acho que é muito uma questão de rearranjo e menos uma questão de mudança de perfil. Os Estados Unidos vão continuar sendo os professores de Deus, né? Os juízes do mundo, porque isso é uma característica deles. Eles querem botar o dedo em tudo porque eles querem dominar tudo economicamente. E não sabem o que fazer com a China. Isso torna o jogo um pouco mais interessante, apesar de também um pouco mais perigoso. Claro, com relação a esse equilíbrio de força, você acha que muda, não muda, continua a mesma coisa? Novos atores como a China, por exemplo, que quer protagonismo além do protagonismo econômico, podem surgir para esquentar essa discussão? Não, eu acho que a China, como país socialista que é, nela existe, né, a concorrência, existe o livre mercado, mas politicamente é socialista. O forte dela é o consumidor, é a presença de população, né? O consumidor, é muito importante você ter consumidor. Você dita e pauta regras. Mas eu até recentemente vi um estudo americano, que mostra como é que as coisas vão estar daqui 30, 40 anos, né? E, pasmem, um dos países que será um dos players que vão dar as cartas, até pela quantidade de pessoas, vai ser a Nigéria, na África. Isso pela quantidade de pessoas que estão entrando na idade ativa de trabalho, mulheres em idade fértil. O Brasil, inclusive, que hoje tem 230 milhões de pessoas, vai estar com 135, a um decréscimo, né? Estados Unidos vai se manter mais ou menos, mas, logicamente, não estou falando que a Nigéria vai ficar rica, mas o fato de ter muita gente ajuda muito, que é o que ajuda a China. A questão de tecnologia, de dinheiro, ainda continua com os Estados Unidos. Os Estados Unidos dificilmente sai desse pódio aí, porque ele já está anos-luz
à frente do restante. Mas, pensando em geopolítica, em players, eu penso muito que a África está surgindo forte como mercado consumidor e teremos que considerar aí a África. Agora, a China é só uma questão de momento, de quantidade de pessoas, porque é socialismo. Em breve isso aí vai estourar. Eu acho que é aí que a gente vai discordar mesmo, Clara. Eu tenho acompanhado muito essas movimentações militares na Ásia, né? Os movimentos da China perto de Taiwan, a discussão eterna da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, né? Como é que é o Jinping lá? Kim Jong-un. Esses dias acusou a Coreia do Sul de ter uma ambição irresponsável por causa dos testes da Coreia do Sul com mísseis naquela região. Então, tem um barrilzinho de pólvora ali na Ásia que não pode ser desconsiderado, não. Eu não acho, concordo com você, que a China está mais interessada em vender do que em guerrear. Só que está fazendo movimentações, e eu acho que principalmente por causa do crescimento comercial e econômico de Taiwan. É o que ameaça a China naquela região ali, e isso pode se tornar um conflito, porque justamente vem da cabeça de líderes pseudo-comunistas, né? Que são sempre muito instáveis, como é o caso do Jinping lá da China. Mas, enfim, são 2 pontos de foco para a gente ter atenção no resto do mundo, que tornam esse mundo oriental bem 3, né, que nós falamos do Afeganistão aqui também, tornam esse mundo oriental bem tenso, bem instável, como sempre, aliás. Olha, dos 10 principais postos da indústria da tecnologia e da indústria de ponta em tecnologia no mundo, dos 10 principais postos de comando, 8 são ocupados por indianos, tá? Só para você ter uma ideia de como é que a mão está mudando, o contorno está mudando e quanto é forte o investimento da Índia em educação. Tem problemas seríssimos, tem coisas que não conseguem resolver, tem uma cultura completamente diferente do mundo ocidental, mas com investimento em educação. E aí nós estamos falando em geopolítica. A geopolítica passa muito pela informação, pela tecnologia de informação. E das empresas de ponta em tecnologia, das 10 empresas de ponta, 8 têm os seus CEOs indianos. Prestem atenção no que pode acontecer daqui para frente. É bom a gente prestar atenção nisso. Vamos mudar de assunto? Estou liberado? Uma coisa, eles têm uma cultura na Índia, uma cultura de treinar gerentes, né? Que é conhecida no mundo inteiro. Só que isso vale para uma casta pequena da população, né? O interessante é como o acesso lá é limitado às castas que têm permissão para crescer. E elas conseguem crescer e são realmente dominantes, principalmente nas empresas do Vale do Silício. Eu queria até comentar sobre o filme Padman, que eu até já falei aqui no Talks, né? Que é um filme indiano, produção indiana, muito bom, excelente qualidade do filme, com atores indianos, é uma produção absolutamente indiana, de um caso de um herói indiano, o herói do empreendedorismo. Ele era pobre, era uma dessas castas que o Luiz Fernando falou, né? Consideradas piores, e ele vendo a esposa ali colocando panos, né, na região íntima durante o período né, da mulher, da menstruação, ele ficava preocupado de ter uma infecção, alguma coisa assim, e foi comprar um absorvente. Só que era caríssimo o absorvente, era algo como 50 rupias, né, que era a moeda deles lá. E aí ele era pobre, não podia fazer isso, ele começou a tentar descobrir como fazer um absorvente barato. O filme é a história dele, isso se deu em 15 anos. Ele chegou a um absorvente que custava uma ou 2 rupias, e ele, inclusive, foi à ONU discursar. Hoje, milhões de mulheres na Índia usam o absorvente descartável por conta desse herói do empreendedorismo. E a gente fica triste, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem um herói desse. Pelo contrário, aqui no Brasil a gente tem deputados que foram ao Congresso exigir que a União fornecesse de graça esses absorventes para mulheres. Vamos mudar um pouco de assunto. Agora a gente vai falar sobre Minas Gerais, porque no segundo semestre os servidores ativos, inativos e pensionistas do governo de Minas Gerais passaram a receber novamente os seus salários de forma integral. Foram 5 anos recebendo parceladamente.
A quitação dos salários foi promessa de campanha do governador Romeu Zema, que inclusive disse que só pegaria o seu primeiro salário quando todos os servidores recebessem seus salários em dia, e até fez um vídeo nas redes sociais pegando o seu primeiro salário quando passou a receber, quando os servidores passaram a receber. Eu fico sempre, acho que foi uma atitude absolutamente correta, mas fico pensando, a gente está vivendo num mundo de políticos tão medíocres, que uma atitude de obrigação ganha um destaque tão grande como essa, ou como esse. O que vocês acham? Eu estou sendo rigoroso demais na análise? Não acho não, Paulo. Ontem eu li, a gente estava fazendo o programa ontem, lembrando ao pessoal que nos acompanha mais uma vez que esse programa é gravado. Então, a gente estava fazendo um programa ontem, num dia da semana anterior aí, você está nos assistindo, e um dos nossos ouvintes, uma das mensagens que ele mandou foi essa. Eu acho que o governador estava falando conosco numa entrevista e disse, mas pagar em dia é obrigação. É obrigação mesmo. Acho que nesse primeiro momento isso tinha que ser divulgado, porque, como você bem disse aí, ficou 5 anos com pagamentos sendo parcelados, picados, né? O governador anterior não fez o que era a obrigação dele. Então, nesse primeiro momento, tem que ser colocado como uma vitória do atual governo. Mas a gente, primeiro, tem que observar se isso vai ser sustentável, que era uma pergunta que eu fiz mais de uma vez, inclusive, para os secretários e para o próprio governador, quando foi anunciado que o pagamento voltaria a ser feito em dia. Vai ser sustentável? Ele vai conseguir continuar pagando em dia no próximo ano, que é o último ano de mandato dele, numa eventual reeleição? O mais importante do que tudo isso, Paulo, se não for ele o próximo governador, essa pessoa vai conseguir continuar pagando? Isso virou uma política de Estado, como deveria ser desde sempre? Ou nós vamos conviver, os 600 e tantos mil servidores do Estado, ativos e inativos, vão ter que conviver com essa instabilidade de novo no futuro? Qual mecanismo está sendo feito? O que a Assembleia fez como mecanismo para impedir legalmente que isso aconteça no futuro? Para transformar atraso ou parcelamento de salário de servidor em, por exemplo, um crime de responsabilidade? É isso que eu não vi essa movimentação ser feita, e que me dá a impressão de que a qualquer momento, a primeira crise que tiver, o primeiro probleminha que o Estado tiver, voltar o funcionário público a receber seu salário picado. Isso vale para qualquer profissão, né, Paulo? Claro, eu estou falando do servidor público, que é o assunto da pauta, mas vale para qualquer um. Eu acho que pagar o funcionário em dia é uma obrigação absoluta do empregador. Se ele não tem condições de fazer isso, que ele dispense o funcionário e que ele pague os direitos do funcionário e se vire de uma outra forma para colocar a sua empresa produzindo. Mas atrasar e parcelar salário realmente é a única fonte de renda do trabalhador, é a única coisa com a que ele conta para viver e para sustentar a sua família. Isso é absolutamente inaceitável. Então, acho que é obrigação do governo, tem que ser comemorado no primeiro momento, mas os próximos passos é garantir que não aconteça mais. O que te parece isso, Claré? Olha, essa é uma obrigação que nunca é cumprida, porque a coisa pública, né, a res pública, a coisa pública, ela não é de ninguém. O cachorro tem 2 donos, morre de fome, né? Por isso que o privado, em geral, é mais eficiente, porque tem um dono. E aí você cai nesse lugar comum, né, de gestores atrasando, de gestores deixando para lá, não é dele. Então, quando vem um governo, igual o governador Romeu Zema, e coloca em dia, depois de 6 anos, diga-se de passagem, pagou inclusive 13º aqui, coisa que não recebiam há tempos, no dia certo, né, recebeu em 15 de dezembro, a gente tem que aplaudir. Agora, o Luiz Fernando fez uma consideração muito importante para mim. O que a Assembleia tem feito para garantir isso? Eu acho que a pergunta é o que ela tem feito para atrapalhar isso, porque, óbvio, a Assembleia tem excelentes parlamentares, mas tem parlamentares que também estão ali só querendo fazer oposição, né? E a gente tem que aplaudir aqueles que estão preocupados com a população e que ali estão, que eu acredito que seja a maioria, mas tem uma quantidade boa de parlamentares que estão ali simplesmente para se manter no cargo, pensando politicamente. E aí, eu vou te falar o que ela tem feito para atrapalhar. Regime de recuperação fiscal, que está lá há 3 anos. Por que não foi colocado em pauta? Por que não aprovaram? Para quem não entende o que é isso, vamos falar assim, é uma condição da União que o Estado tem que aderir,
que vai basicamente trazer responsabilidade fiscal, maior responsabilidade fiscal, compromisso fiscal por alguns anos para o Estado, ou seja, um compromisso independente de quem seja governador, de forma que a União não vai executar a dívida de 130 bilhões. Isso sim, essa dívida sim, se não passar o RRF, Regime de Recuperação Fiscal, ela vai trazer novamente atraso de pagamento de salários, vai até afetar o serviço de saúde, segurança e educação no Estado. Então, a resposta, Luiz Fernando, é diferente, né? A resposta para a sua pergunta, o que eles têm feito, o que a Assembleia tem feito, ela tem feito para atrapalhar, porque tem que aprovar isso, gente. 3 anos, vamos colocar em pauta e vamos aprovar. Espero que a maioria dos que lá estão, a maioria dos parlamentares, que eu sei que são pessoas bem intencionadas, façam essa pressão para que a mesa diretora coloque em pauta. Aproveitando até para colocar e antecipar esse tema em discussão, porque esse segundo semestre de 2021 foi uma relação muito tumultuada entre executivo e legislativo em Minas Gerais. E o Claré fala das ações da Assembleia para retardar as possibilidades de ações do governo. Nós já falamos isso aqui no Talks, inclusive com um viés de interferência do discurso político-eleitoral na prática legislativa e da regra do executivo. Isso vai continuar? 2022 é ano de eleição. Isso vai dar de mal a pior? Ou será que esses ânimos vão ficar mais moderados no sentido de agir em favor do cidadão? O Claré pode falar melhor sobre isso. Eu já disse que eu sou pessimista em relação a esse assunto, Paulo. Eu não vejo muita possibilidade de melhorar nada espontaneamente. Essa melhora não vai ser orgânica. Essa melhora vai ter que passar por uma mudança cultural, né, Claré? Eu já disse isso, mas eu acho que é uma visão pessimista. O Rodrigo aqui diria que ele é mais poliana do que eu não tenho dúvida disso. Eu acho que tudo leva a crer que vai ser pior, né? Ano eleitoral, a tendência são as coisas piorarem, especialmente se a mesa diretora da Assembleia estiver envolvida de alguma forma com interesses políticos, né? Eu tenho a esperança de que, com a força do governador Romeu Zema, inclusive junto à população, a Assembleia, né, a mesa diretora da Assembleia, entenda. Eu estou falando da Assembleia, gente, mas, de novo, não estou falando da maioria dos deputados, estou falando de quem consegue colocar a pauta e tal. Eu entendo que a mesa diretora vai acabar falando, gente, o povo está com o governador, está gostando do trabalho, vamos colocar para pautar aqui os projetos, não necessariamente aprovar, vamos pautar, vamos ver o que os representantes do povo querem. Essa é a minha esperança, que essa pressão popular, que essa grande aprovação do governo Zema pese nessa decisão, porque se não pesar, a tendência é certamente piorar, e isso é péssimo, né? Impressionante como é que um ano eleitoral é quase que um ano morto, que só atrapalha, a gente não vê grandes ganhos por conta dessa questão política. Mas a gente tem assistido, eu estou só jogando aqui o tema para a gente conversar, a gente está assistindo uma falta de habilidade por parte dos dois lados, ou é irreversível essa proporção da discussão visando o ano eleitoral? Não está faltando um pouco de habilidade política para sentar-se, para conversar um pouco mais abertamente? Eu não sei, eu fico só pensando se não poderiam ser lançados sinais de fumaça de um lado e do outro para conseguir uma reunião tribal um pouco mais adequada para isso. O que vocês acham? Aí teria que haver interesse, né, Paulo? Teria que haver interesse de ambas as partes, ou pelo menos de uma delas, para começar o diálogo. E eu não vejo muito esse interesse hoje na política brasileira, não. É muito parecido com aquela política do caos que a gente fala que alguns sindicatos fomentam, sabe? Tem sindicato que não quer resolver o problema da sua categoria, porque senão ele morre o dia que resolver. Ele só é importante enquanto existe o conflito, para ele levar esse conflito, para ele trabalhar em cima do conflito. E eu enxergo hoje que a nossa política é feita muito em cima do conflito, principalmente a política partidária. Ela tem feito sentido só quando existe o conflito para você confrontar seu adversário. Então, não tendo interesse, eu, sinceramente, sou pessimista mesmo. Eu não vejo muita possibilidade de melhorar isso no horizonte próximo, não. Claré dizer uma outra coisa, tenho certeza que é algo mais inteligente do que eu disse agora, mas vai lá, Claré. Não, eu estou só desiludido, eu só sou um desiludido. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, Paulo falou sobre diálogo, mas
eu vejo um esforço muito grande pelo Executivo Mineiro pelo diálogo, mas vejo mesmo. Agora, eu fico na dúvida sobre o que se busca do outro lado, né? O que a mesa diretora da Assembleia quer, de fato? Ela quer, quando você fala diálogo, Paulo, isso muito me preocupa, porque assim, o diálogo, a política, né, a boa política, ela é muito positiva, obviamente, mas você tem que fazer as concessões, as negociações em busca do melhor para a população. Alguém tem dúvida de que, por exemplo, o RRF é a única saída para a população? Não. Então, assim, eu fico tentando entender o que o outro lado quer. O outro lado que eu falo assim, se um é executivo, o outro é o legislativo. Né? O que o legislativo quer de fato? Né? Será que não é só uma questão política mesmo? Do tipo, olha, vamos fazer esse barulho, vamos fazer essa fumaça? Eu não consigo ver a ausência de diálogo, pelo menos por parte do executivo. Eu acho que está bastante aberto. Haja vista, a gente pode ver a forma transparente que o governador trabalha, conversando sempre, trazendo, inclusive na entrevista que fez aqui no Tox na última quinta-feira, né, falando abertamente sobre as questões. Eu não sei, eu não consigo avaliar que seja falta de diálogo, não. Bom, vamos passar para a próxima pauta, então. E essa pauta é uma pauta que tem ocupado discussões enormes na vida brasileira. Privatização no Brasil sempre foi vista de maneira equivocada, na minha opinião. Já estou emitindo opinião para começar a dar informação. Sempre que se fala em privatização no Brasil, trata-se a privatização como o sucateamento do Estado e a entrega gratuita da estrutura do Estado para a iniciativa privada, o que é um grande equívoco, porque a privatização ela é tão positiva que ela pode ser revista e pode ser retornada à sua situação de origem sempre que puder, sempre que precisar. Mas os Correios estão aí numa discussão enorme para a privatização. A Câmara dos Deputados aprovou, isso aconteceu no mês de setembro, salvo engano, uma lei que abre o caminho para a privatização dos Correios. O projeto é um passo para criar um marco legal para o setor postal. O modelo escolhido pelo governo para que a empresa seja privada foi a venda de 100% da estatal com leilão previsto para 2022. Já se falou até em fatiar a empresa por regiões no Brasil, criar mais de uma empresa postal por regiões, mas isso, nas análises econômicas feitas pelo Ministério da Economia, tornou-se inviável por conta do interesse que seria distinto nas regiões, ou então pela mescla de regiões que teria que ser feito, que poderia desinteressar em logística, em operação, em gestão e administração. Bom, como é que vocês veem privatização? Primeiro, eu já dei minha opinião sobre privatização, queria saber de vocês. Segundo, os Correios devem ser mesmo privatizados? Eu não tenho dúvida alguma disso. Tenho dúvida alguma. Os Correios eram, em 2013, se não me engano, eles eram considerados uma das empresas mais confiáveis do Brasil. Eu até estava com esse número aqui, eu vou trazer para vocês, porque eu tinha feito essa anotação. A Accenture, que é uma empresa internacional de consultoria, disse em 2013 que os Correios brasileiros ainda eram a 10ª instituição postal de confiabilidade no mundo. 2013, nós não estamos falando de 10, 20, de 30 anos atrás, nós estamos falando de menos de 10 anos atrás. Hoje, os Correios já figuram entre as empresas com menor credibilidade. Houve uma perda gigantesca na demanda de trabalho, porque, por sorte do brasileiro, entraram empresas concorrentes, né? Sequoia, Mercado Livre, empresas que fazem essa logística que os Correios estavam assumindo quase como um monopólio com o Sedex. Essas empresas hoje fazem esse trabalho com mais eficiência, mais barato, inclusive, e deixou de ter sentido o governo manter, sob sua responsabilidade, uma empresa do tamanho dos Correios. Há necessidade de um investimento grande, investimento de mais de 2 bilhões de reais por ano, para os Correios terem efetividade e o trabalho de entrega postal dos Correios se tornar um trabalho universal, que hoje já não é mais como deveria ser, que é uma empresa voltada para isso. Só que tem resistências no Senado, Paulo, muitas resistências no Senado. Essa história da privatização dos Correios
agora, recentemente, em outubro, novembro, foi usada como moeda de troca para que o Senado aprovasse a PEC dos precatórios. Então, em troca da PEC dos precatórios, a PEC dos Correios foi empurrada para o ano que vem, e o governo hoje acredita que, como o ano que vem é um ano eleitoral, nem em 2022 nós teremos a possibilidade de ter a privatização dos Correios concluída. Vai continuar sendo um grande elefante branco para o governo cuidar, sem eficiência e sem confiança da população. Clara, antes de te ouvir a respeito da privatização, já quero colocar mais um ingrediente para a tua análise. É derrota do governo Bolsonaro não privatizar? Privatizar o Correio seria uma vitória para o governo Bolsonaro? Com certeza, tem que ser uma vitória, porque é um governo que se elegeu com base no liberalismo, colocando Paulo Guedes ali como garoto propaganda. Então, uma das bases do liberalismo é a privatização, sim. A gente tem que parar de ter vergonha de falar disso, como o Alckmin teve lá em 2006, né? Quando falaram que ele privatizaria coisas, ele meteu um bonezinho do Correio, roupa da Petrobras. Então, assim, a gente não tem que ter vergonha disso, não. Então, sobre os Correios, gente, eu não sei se vocês sabem, tem muita imagem mostrando lucro, prejuízo e tal. Então, primeiro, é importante dizer que o Correio não paga imposto. Então, qualquer resultado dele é maquiado, tá? Porque o Correio não paga imposto. Você paga o imposto pelo Correio. E segundo, o importante não é o resultado anual, mas o prejuízo acumulado. O prejuízo acumulado do Correio é altíssimo, gente. Lá em 2018 já estava em 2,5 bi, porque são muitos anos de prejuízo, então vai trazendo, e eu sei que vai pagando essa diferença. As questões que eu vejo, que hoje pessoas falam, é o seguinte: porque o Correio tem a função social, tem lugar que ninguém vai querer levar e tal. Deixa a concorrência agir, gente. Vamos ver se não vai levar mesmo. Tem que deixar a concorrência agir. Aliás, hoje, as grandes empresas, Mercado Livre, a própria Amazon, elas têm entregas próprias, para não depender de Correios. Compra aí na Amazon, e olha que eu não estou ganhando nada da Amazon aqui. Ela entrega 24 horas, Mercado Livre, às vezes, 48. Você vai ficar dependendo de Correio. Quando eu vejo que é Correio, eu sei que vai demorar, eu sei que é coisa ruim. Infelizmente, existe um corporativismo. Nós temos mais de 100 mil empregados, né, do Correio, mais 100 mil empregados públicos do Correio, e esses caras têm uma força muito grande, né, porque ao passo que a gente está aqui defendendo privatização, é mais uma, aquilo é a vida deles. Então, eles fazem uma pressão gigantesca. Esse é um debate, para mim, ultrapassado. Correio tinha que privatizar. Agora, quando você fala em derrota do governo Bolsonaro, eu fico me questionando, será que ele quer mesmo privatizar? Porque até agora privatizou qual? A Eletrobras só, né? Parece que privatizou a Eletrobras. E mais ou menos, né? Nem mais ela, ou nem menos, ela na nem totalidade. Na verdade, a Eletrobras ela foi privatizada, de fato, só que ela está num formato que ninguém quer investir nela, né? Porque continua nas mãos do Estado o seu controle. E agora quer criar uma nova TV, além da TV Lula, criar uma nova TV. Teve a questão da nave, aquela de navegação aérea também. Então, a gente fica assim, realmente não era liberal, né? Ele tem algumas medidas liberais, mas aquele grosso ali mesmo, a gente vê que não tá entregando. Agora, Correio, pelo amor de Deus, gente, quando a gente acha que vai embora, para tudo, e me parece que nesse governo não vai. E se for Lula, igual tudo leva a crer que vai ser, esse homem vai reestatizar um tanto de coisa. Então, entre o não liberal e o reestatizador, eu vou ficar com o não liberal. Eu vou... Só uma coisa interessante aqui, Paulo, é porque o Claré falou da questão da ineficiência também. Tem um estudo do BNDES, um estudo recente do BNDES, que é um estudo dentro do próprio governo, que concluiu: os Correios não têm tecnologia para melhorar o serviço, eles têm baixa produtividade, que é praticamente orgânica, porque esse volume de funcionários públicos, sem treinamento, sem atualização, joga a produtividade no chão. O tempo de entrega das encomendas do Correio ele é 30% a 35% maior do que os principais serviços do mundo hoje, e é maior do que o praticado no e-commerce. É o maior de todos os que vendem e que entregam e-commerce. O Correio é o que demora mais, corrobora o que o Claré falou. Isso é um estudo do BNDES. E tem pouca competitividade. O faturamento em 2020 dos Correios caiu 6% em relação ao faturamento de 2019. Então, além do prejuízo histórico acumulado, a tendência é que esse prejuízo aumente, porque as empresas de e-commerce estão optando por outros serviços que são mais eficientes e tem mais tecnologia para rastreamento.
Se você comprar um negócio em qualquer lugar do e-commerce e ver que lá está o códigozinho para você rastrear pelos Correios, você vai entender o que eu estou dizendo. Você coloca o código no site dos Correios, quando ele te mostra alguma coisa, ela está de 2 a 3 dias atrasado. O passo a passo da sua encomenda está de 2 a 3 dias atrasado. Então, não tem condição. Isso que eu disse aqui agora só corrobora o que o Claré falou. É ineficiente, é ineficaz, são duas coisas diferentes, tem pouca competitividade, tem pouca produtividade e ainda dá prejuízo. O que o governo faz com um troço desse na mão? Só gasta dinheiro nosso. É um ralo de dinheiro público os Correios. Claré, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você disse que o governo Bolsonaro elegeu-se sendo liberal. Não seria inocência nossa acreditar nisso? Porque se você lê a história de atuação legislativa dos 7 mandatos de Jair Bolsonaro, você, na hora, descobre que ele tinha uma ação, durante todo o seu período legislativo, ele teve uma ação estatizante, um pensamento estatizante, votando, inclusive, aliado a posturas estatizantes. Não seria um descuido nosso de observação julgar que só Paulo Guedes garantiria o liberalismo de um governo? Não acho que foi inocência, não, porque, primeiro, que as pessoas podem se ajustar, né? Vamos lembrar do Lula, aquele cara que quebrava máquinas, cortava dedos e tal, sindicalista, e ele veio o Lulinha Paz e Amor em 2002 e, de fato, durante 4 anos ele cumpriu sua promessa, né? Foi responsável fiscalmente. Por quê? Porque ele queria ser presidente. De repente, o Bolsonaro queria muito ser presidente e falou, olha, eu preciso ser liberal para isso, eu vou precisar fazer um governo liberal, vou convidar aqui Paulo Guedes, que tem uma história, que tem um nome, né, com toda a sua equipe, Salim Matar, na época, Paulo Webel, né? Então, eram nomes, de fato, liberais. Essas pessoas não colocariam o nome delas numa aposta que eles não achassem que ia dar certo. Então, não acho que a gente foi inocente, não. Se for assim, nós somos muito inocentes. Eu vou chamar de inocente quem está votando no Lula, né? Porque o cara era ex-presidiário, né? Quer dizer, então, na verdade, a gente acreditou ali no Bolsonaro. Não acho que seja inocência. Tinha uma belíssima equipe e concordo com você. O histórico dele, assim como o do Lula era antes de 2002, não condizia com a promessa. Mas por que não poderia funcionar como funcionou em 2002, né? Luiz, alguma observação nesse sentido? Não, Paulo, eu acho que o voto, entendo que o voto em Bolsonaro foi muito mais um voto de protesto contra o PT do que a favor do Bolsonaro, eu entendi dessa forma, mas eu concordo com o Claré que o viés, uma das coisas que foram vendidas por eles durante a campanha, que foi esse espírito desestatizador, né? Esse espírito liberal, não foi cumprido, não está sendo cumprido e não parece que vai ser. O Claré colocou uma questão muito interessante colocada pelo Claré na conversa dele, dizendo: tudo leva a crer que Lula será eleito. E eu lhe pergunto, Claré, o presidente Bolsonaro tinha um capital eleitoral de 57 milhões de votos. Não era dele esse capital? Esse capital foi só a adesão, como disse o Luiz, ao antipetismo? Não, com certeza ele tem uma parte dele, isso não há dúvidas, que ele tem o eleitorado dele, é fortíssimo. As manifestações nas ruas, inclusive 7 de setembro, demonstram a força que tem o Bolsonaro. Mas os 57 milhões certamente não são dele, né? Eu acredito que nesse 57 milhões você tem o antipetismo, né? Como, por exemplo, eu votei no Bolsonaro, não tem problema nenhum em falar isso, por antipetismo. Tá? Não foi nem por, vai ser liberal, foi antipetismo. Porque o PT, infelizmente, a gente sabe, porque o Bolsonaro foi ruim. Igual o PT não existe o que foi feito pelo PT. Só você vê os dados do PIB na Dilma e o dado do PIB agora. Né? Ela conseguiu ser pior do que na pandemia, uma pandemia que aconteceu de 100 em 100 anos. Então, eu acho que ele tem sim seus votos, e são muitos milhões de votos, ele tem muita força sim. Ele, tirando para presidente, ele ganha para qualquer coisa, em qualquer lugar, Senado, deputado, ele faz quem ele quiser, só ele colocar o nome Bolsonaro. Agora, para presidente, existe uma rejeição muito grande,
e que aí no segundo turno vai ser a rejeição contra a rejeição, se for ele, Lula. No caso do Luiz. Bolsonaro, chegou a 63%, né, a rejeição, nessas últimas pesquisas. A pesquisa Atlas, divulgada na última semana de novembro, aí, mostrou que a aprovação do governo Bolsonaro está em 19%, a mais baixa dele desde a posse. Ele sempre teve aí algo em torno de 28% a 30%, 31% de aprovação, que é o número que ele teve, o número eleitoral, né? E que se acreditava até então que seria suficiente para reelegê-lo. Todo mundo acreditava nisso. Está se mostrando agora insuficiente para isso. Mas eu já disse isso no programa de ontem ou de anteontem, não me lembro, que é precoce, né, gente? Nossa, estamos falando de pesquisa hoje, de rejeição, de aprovação, mas é precoce. Quando a campanha começar de verdade, a gente sabe que os caras vão jogar sujo, todos eles, tá? Todos eles. Vão colocar essas declarações sem pé nem cabeça do Bolsonaro aí nos programas do PT, nos programas dos outros adversários, do Moro, e ele pode perder eleitor com isso, e vão colocar a imagem do Lula sendo preso, algemado, do Moro sendo impedido de sendo considerado parcial, e seja lá o que foi. Tudo isso vai pesar. Para umas pessoas vai pesar mais, para outras pessoas vai pesar menos, e aí é o que a gente tem que entender no jogo eleitoral, exatamente o que o Claré falou. Qual o tamanho que cada um vai ganhar de rejeição e com qual tamanho de rejeição cada um vai chegar em outubro do ano que vem. É isso que vai determinar. Infelizmente, a gente vive uma realidade eleitoral, Paulo, que as pessoas não vão votar tanto mais por afinidade, elas vão votar mais por rejeição. E eu acho que foi isso que aconteceu ainda, estou dizendo. Acho que foi isso que aconteceu em 2018 já. Eu já acho que começou em 2018 e vai ficar mais acentuado agora. Eu tenho uma opinião sobre pesquisa que é muito radical, inclusive. Eu acho que pesquisa não devia ser divulgada, não. Porque pesquisa, o que se divulga é folha de rosto. Folha de rosto não é a realidade da pesquisa. Uma pessoa, para entender uma pesquisa, ela tem que ter um mínimo de conhecimento de estatística. Um mínimo de conhecimento de estatística para ler os desdobramentos da folha de rosto. E quando você mostra para o eleitor comum uma pesquisa com a folha de rosto, ela tem um poder indutivo brutal. Eu sou absolutamente contrário à divulgação de pesquisas. Eu acho que pesquisas só poderiam ser divulgadas para profissionais que sabem ler a pesquisa como um todo, e não para aqueles que leem só a folha de rosto. E os Paulo, partidos... muita gente ainda fala em não desperdiçar o voto, né? Eu já escutei várias vezes pessoas recentemente, eu não vou jogar meu voto fora, então eu não vou votar, porque é uma grande bobagem, né? Cara, depende. Olha só que interessante, eu penso como você. A gente tem que votar no primeiro turno ali com a nossa consciência e tal, mas vamos para outubro de 2022. Será que não vale a pena aqueles que estou aqui me referindo e conversando com quem não quer o Lula e quem não quer o Bolsonaro, que é acho que é uma rejeição muito grande, né? Eu acho que se juntar em 3, Bolsonaro, Lula e 3, a maioria está aqui no meio, seja Ciro, seja Moro, seja está aqui no meio. Essas pessoas, a minha pergunta para essas pessoas é: chegou ali em outubro, será que não vale a pena você deixar o seu Ciro de lado ou o seu outro de lado e ir em quem está em terceiro, tentando entrar para o segundo turno? Será que esse voto útil não é mais interessante do que ir no seu? Eu estou me colocando nessa situação atualmente. Não foi isso que aconteceu com o Zema, não? O Zema, eu acho até que pelo que eu converso com quem votou no Zema e não apoiava o Zema como eu, por exemplo, que apoiei desde o início em 2018, início em 2018, e isso eu estou falando aqui não é para agradar ninguém, basta ver minhas redes sociais. Grande parte dessas pessoas falaram assim: eu quero tirar o Pimentel do segundo turno, então nós vamos votar nele para tirar o Pimentel do segundo turno. Eles focaram em tirar o Pimentel. Então eu conheço gente, por exemplo, conversei agora, semana passada, segunda-feira. Semana passada eu conversei com uma pessoa que me falou: cara, eu votei no Anastasia no segundo turno, mas no primeiro eu votei no Zema para tirar o Pimentel. Então eles focaram para tirar o Pimentel. Nesse caso seria como se fosse 2 Pimentel, né? Foi o caso da Dilma. Escolheram aqueles senadores, muita gente nem acreditava muito nos 2 senadores que foram eleitos, mas queriam fazer isso. Eu acho que talvez seja um caminho para tirar um dos 2 que tem grande rejeição. E honestamente, se for o Paulo Leite, o Luiz Fernando ou o Claré para o segundo turno, eu acho que tem grande chance de ganhar contra Lula ou com Bolsonaro, viu, pela rejeição. É uma questão que a gente tem que
ter muita cautela para analisar, porque eu particularmente não acredito nesse voto que você falou, Claré. Eu acho que voto é consciência. Se chegar no segundo turno e tiver dois que eu não gosto, eu não voto. Não voto porque porque eu tenho uma birra de dizer assim... Pôncio Pilatos. Paulo Leite, Pôncio Pilatos. Não, eu não gosto dos dois. Você quer me obrigar a gostar de alguém que eu não gosto. O que é pior ainda, Clara, o que é pior ainda, num falso discurso, numa retórica absurda de que nulo ou branco vai para o candidato que ganhar. Não. Nulo ou branco sai da soma de votos. Os válidos é que são computados. Então, a gente tem que começar a ter coragem de dizer não quero votar em nenhum dos dois. Porque, senão, vai ficar parecendo sempre a cordeirice. Eu cheguei lá, tem dois, eu sou o cordeirinho. Eu tenho que votar num dos dois, porque se eu votar em nulo ou branco, eu estarei favorecendo. Não, estou favorecendo a mim se eu votar em nulo ou branco. Eu estou professando a minha opinião. Eu não quero nenhum e nem quero outro. E pronto. Mas isso é interessante, é uma ideologia bacana, mas não é uma estratégia muito interessante. Eu queria falar uma estratégia inteligente, mas eu não posso divergir a inteligência do Paulo Leite. Porque é o seguinte, Paulo, eu fico preocupado, muita gente acha, e eu sei que não é o seu caso, mas é bom a gente expor aqui, que se tiver mais de 50% anulado, anula a eleição. Não é. Se 100 e poucos milhões, 100 milhões de eleitores, 99.999.999 anularem e eu votar no Bolsonaro, eu ganho o Bolsonaro. Então, assim, eu acho muito complicado, eu acho muito bonita a sua forma de pensar, e eu acho que é o certo, a gente tem que divulgar essa ideia. Mas agora, nesse momento específico que a gente está, nós vamos estar realmente abrindo mão de escolher o menos pior. É ruim escolher o menos pior. É ruim, mas é melhor o menos pior, não é não? É entre a cruz e literalmente entre a cruz e a caldeirinha, como diz aquele ditado antigo, né? Eu também concordo plenamente com o Paulo, me reservar o direito de não escolher, mas me preocupa que isso seja a representação de uma omissão. E no caso de uma omissão no país que a gente vive, eu acho complicado. Eu estou dizendo, Paulo, porque eu já fiz isso. Eu simplesmente não escolhi quando eu quis não escolher. Mas eu não sei, eu não estou dizendo que se isso hoje não seria algo perigoso. Acho que você tem que encerrar o programa, Paulo. Boa noite. Eu tenho que encerrar o programa, tem 1 minuto só para a gente encerrar. Está no final, vamos embora então para a gente encerrar esse programa de hoje. Muito obrigado, Claré, muito obrigado, Luiz Fernando Rocha. Amanhã a gente volta com a última edição dessa retrospectiva. Para quem está na Rede Mais HD, fique com o Jornal da Record. Esse programa foi um oferecimento da Distribuir Higiene. Acesse distribuirhigiene.com.br. Até amanhã.